E aí, gente, eu não sei como é que tá a luz aqui. Hoje tá mais nublado do que ontem. Tá nubladozinho aqui, mas eu vou tentar falar com vocês. Então, eu tentei organizar agora pra gente entrar em alguns assuntos que eu sei que permeiam nesse tempo todo. São dúvidas que eram minhas também, então eu tentei organizar para poder facilitar, que é o que eu vejo aí no geral, né, nos grupos do Brasil e fora do Brasil. A questão dos medicamentos. Os medicamentos para doença inflamatória intestinal são medicamentos muito específicos e eu queria dar alguns alertas aqui. Primeiro, vou falar no geral dos medicamentos, que a minha intenção não é jamais substituir a fala de um médico de forma alguma, como eu falei desde o início. A intenção aqui não é essa, aqui é uma portadora, como se estivesse aqui. Estou esperando o médico conversar com você da minha experiência e estaria falando disso. Então aqui é mais um repeteco do que eu já ouvi indo em consultas, indo em congressos de doença inflamatória intestinal, congressos de medicina e congressos também feitos por associações de portadores. Então assim, e lendo também, né, gente, que eu leio pra caramba também há muito tempo. Mas assim, falando dos medicamentos de doença inflamatória intestinal, existem medicamentos que podem ser utilizados tanto para a doença de Crohn quanto a retocolite, que são substâncias universais usadas no mundo inteiro. O mundo inteiro hoje em doença inflamatória intestinal usa a substância mesalazina, usa também a sulfasalazina para alguns casos, usa com corticoide, usa com azatioprina, usa, enfim, esses são os medicamentos mais assim que tem formatos, eles podem ser em comprimido, pode ser em supositório, né, via retal, pode ser via enema, que é aquele líquidozinho, também retal, pode ser em sachêzinho, criança tem uma formulação de mesalazina, porque ela é mais retarde, ou seja, você toma e ela faz efeito prolongado, mas enfim, tem várias doses. Então, essas substâncias, elas têm uma propriedade anti-inflamatória, quando elas entram em contato com o organismo, vão promover a desinflamação do tecido intestinal em específico. Elas são direcionadas, elas têm inteligência para poder ir lá e cicatrizar aquelas úlceras. O que pode acontecer? Alguns estágios da doença sejam mais graves, ou assim, a gente chama de moderada a grave, tanto de doença de Crohn quanto retocolite. Eu não sei como é que tá a luz para vocês, mas vai ficar assim, o que é importante é a voz. Podem chegar num estágio ou inicial, tem muita gente que às vezes o diagnóstico já parte para esse tipo outro de medicamento, ou que já usaram essas estratégias, né, de mesalazina, sulfa, metotrexato, azatioprina e tal, e entra o corticoide também, e aí tem que entrar na medicação que a gente chama de biológico, né? O biológico, ele tem uma característica, né? Ele foi produzido, foi criado, né? O primeiro biológico no mundo foi a insulina, ou seja, ela tem origem animal, é feito de células de seres vivos, onde a molécula é desenvolvida a partir de elementos de células de seres vivos. E essas formulações geralmente precisam ser refrigeradas, geralmente são injetáveis, geralmente são também via infusão, né? Tem que acessar uma veiazinha, você fica lá e toma aquela medicação a cada 2 meses. Outras que são injeçãozinha na barriga ou na coxa, você toma a cada 15 dias ou 8 dias, depende da estratégia que o seu médico definiu. Mas a diferença das outras medicações que você toma em comprimido, né? Essas medicações biológicas, elas agem de uma forma diferente. Lembra que a gente conversou lá que a junção dos multifatores, né, que coadunam com a predisposição genética do indivíduo em desenvolver a doença autoimune, essas medicações chamadas biológicas, elas vão lá no seu sistema autoimune, lá nas célulazinhas de defesa, que estão maluquinhas atingindo lá o seu intestino. Imagina, elas eram
para ser células de defesa para lhe defender de bactérias e vírus e qualquer outra coisa que não fosse legal para o teu corpo, e ela acha que quem não é legal, elas são as células do seu intestino e vão lá atacar. Esses biológicos vão nas células de defesa e dão uma pancada na cabeça dela lá e pá, para poder elas pararem de atacar o intestino. É uma medicação muito forte. Por quê? Vamos pensar cá. Se o teu corpo lá, a tua medula, né, produz células de defesa, né, produz 10 células de defesa. As 5 estão louquinhas, vão lá bater no intestino. Só que essas 5 elas batem no intestino, mas se aparecer uma bactéria, elas também dão uma ajudada com as outras lá para poder matar aquela bactéria. E quando você usa um biológico e ele dá uma pancada nessas células, ele pode acertar até células que são de defesa, mas que não estão atacando o intestino, assim, ela vai atacar seu sistema autoimune como um todo. Você vai perder a atividade dessas células de defesa, que também podem te ajudar na defesa de bactérias e vírus. Quer dizer que quando você usa um biológico, você fica mais suscetível a bactérias e vírus que estão aí para todos, né? Então, por isso, quando o médico vai usar um biológico, seja numa criança ou num adulto, ele tem que cercar de todas as possibilidades de que a pessoa não já tem um vírus ou uma bactéria morando no corpo daquela pessoa, assim como ele dá a orientação de que essa pessoa tem que se cuidar mais para não ficar exposta a outras pessoas que tenham vírus ou bactérias que possam passar para o portador, para nós portadores desse inflamatório intestinal. Então, assim, essa é a diferença desse grupo de medicação e por que a medicação biológica ela é a mais delicada, vamos dizer assim, na condição. Mas eu, por exemplo, uso biológico desde 2014 e estou ótima. Estou ótima, que é o que chama de remissão. Eu estou em remissão. Eu quis fazer essa diferenciação conceitual bem básica, como se eu estivesse falando para um amigo aqui do lado, só para a gente sistematizar e dividir nesses grupos, tá bom? Era isso, e aí no outro vídeo a gente entra mais em outras questões que envolvem medicação, tá bom? Beijo!